Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então a gente entra agora no quarto bloco aqui do nosso catecismo, né? É muito bonito, né? Acho que a forma, né, como esse catecismo é organizado, né? E quem teve a oportunidade de ler esse trecho, principalmente essa introdução que ele dá para a quarta parte, é muito bonito, né? Acho que isso aqui foi escrito por Joseph Ratzinger, né? Deve ter sido bem assessorado também, não sei se ele que escreveu pessoalmente todos os capítulos, mas é sensacional essa introdução dessa quarta parte, que é um bloco dedicado à oração, né? Então, fazendo um retrospecto, a gente começou, né? Eu sei que tem um pessoal que entrou agora, talvez não esteja o começo, mas vai ter um pouco fora da ordem. A gente começa falando do credo, né? A gente começa falando o que é a nossa fé, né? E basta, né, a gente, depois que lê todos esses capítulos do catecismo do que é a nossa fé, a gente faz aí um exame e vê como a gente sabe pouco sobre a nossa fé, né? Muitas vezes a gente começa a ler isso achando que já conhece, né, a doutrina, e como a gente não sabe, né? A gente reza o credo todos os domingos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e a gente não sabe exatamente o que a gente está falando, que a gente acredita, né? Então aquele primeiro bloco que destrincha o que é o credo dá uma luz muito grande, né, do que é a fé católica, né, no que nós acreditamos, né? Em seguida nós tivemos um segundo bloco que fala dos sacramentos, né? Esses canais sensíveis da graça, né? A gente fala da economia da salvação, de tudo aquilo que Deus faz para nos salvar. A gente tem um terceiro bloco que é como a gente responde, né? Eu diria assim, o primeiro nível dessa resposta que a gente dá a Deus, né? O primeiro nível dessa resposta é a lei. O terceiro bloco foi o bloco da moral, foi o bloco da lei, dos mandamentos, né? E por que eu digo que é um primeiro nível, que é uma coisa rudimentar, né? Porque é o básico, né? O básico para a gente estar em amizade com Deus é não transgredir a lei, né? Como ele ensina, né? Quem são meus amigos? Aqueles que seguem meus mandamentos, né? Esses fazem a vontade do Pai. Mas seguir os mandamentos é ali o básico, né? O começo. Por quê? A gente viu pelos sacramentos que pelo batismo, né? O Gabriel não está aqui, né? Acho que ontem foi o batismo do Gabriel, né? Foi o Gabriel. Rezaram por ele? Eu tava Estava presente? Tava. Melhor ainda. Rezem por ele. O Gabriel, se estiver ouvindo a gente à distância, aí eu não pude estar presente, mas eu rezei por você e continuo rezando aí também. Eu estava dizendo, então, o batismo, a gente incorpora esse organismo espiritual, esse organismo sobrenatural no nosso coração, né? O batismo nos faz filhos de Deus. Deixamos de ser apenas uma criatura de Deus, né? A gente falou, né, naquelas aulas passadas, todos esses sentidos diferentes que tem em ser filho de Deus, né? Tem um sentido desde aquilo que toda a criação, de certa forma, é filha de Deus, né? Da mesma forma que o Renato gosta de música, eu faço ali uma composição, esse aqui é meu filho novo, aqui é a minha nova sinfonia aqui que eu compus, né? Mas é claro que a sinfonia que o Renato compôs não é filha do Renato da mesma forma que a Joana, o Tiago e o Francisco, que são meus filhos biológicos, são meus filhos, né? Então, existe uma distinção enorme nesse tipo de filiação. Então, tudo aquilo que Deus cria, de alguma forma, tem uma filiação divina, mas não da mesma forma dos seus filhos, né? Do seu Filho único, unigênito, né? A palavra, né? O verbo, que estava lá desde o começo, né? São João fala, né? A gente cortou a heresia ariana, né? Que dizia que o Filho teria vindo num segundo momento, o Pai que existia desde o sempre. Não, o Filho existe desde o sempre, como está no prólogo de São João. No começo era o verbo, né? Era a palavra, ela já estava lá desde todo o sempre. E o verbo e o Pai e o Espírito Santo são iguais em dignidade. Então, a filiação divina do Filho é diferente de todo o resto da criação. Através do batismo,
nós somos incorporados a essa segunda pessoa da Santíssima Trindade. Somos incorporados à pessoa de Cristo, o Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e passamos a ter a filiação divina num grau mais elevado do que os demais criaturas. Então, uma vez que somos batizados, de novo, o prólogo de São João, né? Vamos ler o prólogo de São João, já que eu estou citando ele todo, né? Vamos ler ele na íntegra aqui para eu não correr o risco de falar nenhuma besteira aqui, né? No princípio era o verbo, né? Então o verbo é a palavra, né? Eu verbalizo, eu faço uma palavra, eu emito uma voz, né? Assim como estava lá no Gênesis, a gente fala que naquele primeiro capítulo do Gênesis estão as 3 pessoas da Santíssima Trindade ali, né? Deus estava lá presente, criando as coisas, né? Deus Pai Criador, e Deus disse, né? Tem um verbo ali, né? Bom, se não existia nada, como ele está dizendo para quem, né? Não, já existiu o verbo, Deus disse, o verbo de Deus já está presente. E o verbo era Deus. E o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Então o prólogo de São João ele já faz essa questão, né, que o nosso Deus é unitrino, é Deus, é o mesmo Deus, mas estava junto de Deus. Então são 3 pessoas diferentes numa só natureza, uma só essência, né? Tudo foi feito para ele, sem ele nada foi feito. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Eu vou pular aqui. O verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, mediante ao batismo, nós ganhamos esse organismo espiritual, que é a graça santificante. Ganhamos a filiação divina, passamos a ser filhos de Deus numa categoria mais elevada do que o resto da criação. Ainda não é exatamente da mesma forma que o verbo é, que Jesus é, que o Filho é. Jesus faz essa distinção. O meu Pai e vosso Pai há de vos dar um novo Paráclito, né? Ele distingue, né? O meu Pai e vosso Pai. Ele não fala simplesmente o nosso Pai. O meu Pai e vosso Pai. Então, não somos exatamente como o próprio Filho, que é unigênito, né? É o único gerado, né? E não criado, mas temos uma filiação divina semelhante a dele, né? Semelhante a dele, porque somos incorporados à pessoa dele pelo batismo, passamos a fazer um só com ele, né? Essa figura do Cristo total que Santo Agostinho descreve, né? Que a igreja e Cristo passam a fazer parte de um só corpo e um só espírito, né? A gente pede na missa, né? Fazei de nós um só corpo e um só espírito, essa comunhão de todas as pessoas da igreja que junto com a cabeça formamos o corpo místico de Cristo. Então, o terceiro bloco, que era o bloco da lei, a lei é o básico. Se eu transgrido a lei, eu perco esse organismo espiritual. Se eu cometo um pecado mortal, um pecado grave contra algum dos elementos da lei, eu saio de dentro do castelo, né? Faz o castelo, aquela figura do castelo de Santa Teresa, né? Aquele livro dela das moradas, né? Para entrar dentro do castelo eu tenho que estar em estado de graça. E aí dentro desse castelo eu vou me aprofundando cada vez mais na minha graça para chegar lá na 7ª morada, né? Onde habita a Trindade, lá no fundo do meu coração. Mas o básico é eu estar em estado de graça, é eu estar ali em amizade com Deus, né? Agora, é necessário mais do que isso, mais do que não transgredir a lei. É necessário a gente amar, né? Então Cristo nos dá esse olhar de maior audácia, né? Esse olhar de maior de uma vontade de alçar voos mais altos, né? Não ficar ali no rasteiro, né? Não passar uma vida cristã que se limita apenas a não pecar, é uma vida cristã pobre e infeliz. Eu digo pobre e infeliz por quê? Porque eu me baseio... Bom, pobre no sentido espiritual, né? Porque o exemplo que eu vou falar não é um exemplo pobre. Eu vou falar do jovem rico, né? O jovem rico, ele encontra com Cristo e vira para ele: bom mestre, que faço para ganhar a vida eterna? E vocês conhecem essa passagem, todos vocês, né? Cristo fala: olha, meu filho, não peque contra os mandamentos, né? Começa a citar ali os mandamentos, né? Honra pai e mãe, não minta, não mate, não cometa adultério, né? E ele responde, né? Qual que é a resposta? Olha, isso tudo aí eu já faço. Ou seja, o jovem rico não transgredia a lei, não cometia pecados contra a lei. Isso tudo eu já faço desde a minha mocidade.
algo mais te falta. E o que Cristo pede? Amor. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Opa! Peraí. Esse passo eu não sei dar, eu não posso dar. E ele termina a passagem falando, e foi embora entristecido. Né? Isso que eu falo, né? Uma vida cristã que se limita a não pecar é uma vida cristã triste. Né? É uma vida cristã, sei lá, de vigília. Assim, eu não posso pecar aqui, eu não posso pecar aí, eu não posso pecar. Sim, não podemos pecar, mas se a gente bota como foco da nossa vida cristã, e aí isso vai entrar agora na aula de hoje, que a oração entra aí, o foco da nossa vida cristã, amar a Deus e amar ao próximo, né? Que Cristo resume a lei nesses dois mandamentos, né? Em vez de eu colocar o foco, eu não vou mentir, eu não vou cometer adultério, eu não vou pecar contra a castidade, eu não vou roubar, eu não vou cometer homicídio. Se eu coloco como foco, em vez do negativo, o positivo, o amor, a vida cristã ganha um sabor especial, né? A vida cristã fica mais plena. E a gente passa a gozar uma parte dessa felicidade que a gente vai ter plenamente no céu, a gente passa a gozar já aqui na terra, né? E Santo Agostinho tem a audácia ainda de resumir Cristo ainda mais, né? Enquanto Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2, né? Ama ao próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo, Santo Agostinho resume: ama e faz o que quiseres. Então, o amor está acima da lei, né? O amor é um passo a mais, né? É um passo além, é um olhar da vida cristã com mais audácia, né? E daí eu tiro o foco de mim mesmo, quero o bem a Deus e o bem ao meu irmão, eu não vou pecar, né? Se eu coloco isso como prioridade, né? E aí eu alcanço a santidade, né? Se você morre sem cometer pecados, ok, você está sem pecados, né? Sem pecados graves, né? É muito difícil a gente estar sem pecados veniais, mas vamos supor que você morre, confessou todos os seus pecados mortais, não seus pecados graves, e ok, você vai ganhar o céu. Mas talvez você ainda não seja santo, você vai precisar de um tempo ali no purgatório, né? O que os santos tiveram de diferente, né? Mais do que não pecar, eles aprenderam a amar. O foco da vida cristã é aprender a amar a Deus. Isso é uma definição de santidade, né? O que é um santo? Aquele que ama a Deus, né? Por consequência, ama o próximo também, né? Se você não ama o próximo que você vê, como que você ama a Deus que você não vê, né? Se entende que uma pessoa que não ama o próximo não ama a Deus também. Então o santo é aquele que ama. Como que isso tudo vai entrar na questão da oração? A gente não ama aquilo que a gente não conhece, né? A gente não ama quem a gente não tem relação, né? Então vamos supor aí que um marido esteja aí gastando muito tempo no trabalho, sai para trabalhar às 7 da manhã, volta às 10 da noite, mal vê os filhos, né? Não tem muito diálogo com a esposa, fala ali só as coisas essenciais, né? E esse marido fala para a esposa: mas eu te amo, meu. Como? Se eles não têm relacionamento, como a gente pode amar quem a gente não se relaciona, quem a gente não conhece? Para amar é preciso conhecer. Para conhecer é preciso ter relacionamento, né? Então, se a gente vai entrar num bloco agora que fala de oração, né? O que é oração? Oração é relacionamento com Deus. Oração é diálogo com Deus. E isso é importante a gente ter isso em mente, né? Porque a gente vive um tempo que muitas pessoas não sabem rezar, né? Rezar não é fácil. É um ato que depende da nossa vontade, a gente precisa ter vontade de rezar, e a vontade que eu digo não é uma vontade sentimental, é uma vontade prática, né? Qual que é a diferença? É uma vontade de, hoje eu estou com uma vontade de rezar, vou sentar aqui e vou rezar. Olha, eu já conversei com algumas pessoas bastante santas, né? E li a biografia de alguns santos, né? A maioria deles fala que mesmo os santos não tinham essa vontade, né? Não acordavam todo dia com essa vontade: estou com uma vontade aqui de me ajoelhar ali na frente do sacrário e ficar aqui 1 hora em oração, né? Não acontecia, né? Na maioria das vezes a gente acorda com vontade de, vou ali na padaria, tomar um café, pedir ali, domingo, né? Friozinho, né? Vou pedir ali um pão com manteiga na chapa, um café, uma média. A nossa vontade é de fazer outras coisas. E mesmo assim, a gente precisa separar um tempo do nosso dia para rezar, né? Então isso é uma coisa mais praxis do que sentimental. Não estou com vontade, mas vou sentar ali e vou rezar. Por quê?
porque eu entendo que é preciso ter esse relacionamento com Deus, né? Primeiro é um dever de justiça, né? Ele que me deu todas as coisas, né? É um dever de justiça que eu esteja com Ele. Segundo, porque Ele quer, né? E isso é muito bonito. Ele tem sede de nós, né? Isso é muito bonito, né? Quando vocês forem gastar tempo na oração, né? Gastar tempo para fazer uma visita ao Santíssimo, né? Tudo bem, hoje o nosso aqui, muitas paróquias, a capela do Santíssimo está fechada, né? Mas isso vai passar. Lembrem de Deus como o pai do filho pródigo, né? Se a gente às vezes está muito tempo que a gente não se dedica à oração, Deus está ali na varanda esperando a gente chegar, Ele está ali, olhando, né? E se a gente chegar, Ele vai ver de longe e vai vir correndo para dar um abraço. Ele tem sede da nossa oração. Ele que é o onipotente, não precisa de nada, que tem tudo. Ele tem sede da nossa oração, né? E a gente, sem saber, também tem sede dessa oração. Por que sem saber? Porque às vezes a nossa vontade humana está ali nublada pelas paixões, a gente quer ali a preguiça, a gente quer gastar tempo com os nossos hobbies, né? E a oração muitas vezes fica de lado, né? Ou às vezes a gente está gastando tempo com um monte de coisa importante, né? Pô, assim, eu comecei aqui pedindo desculpa, né? Que eu estou com 5 pacientes graves internados, né? Eu posso cair numa tentação, cara, eu tenho que sair 6 da manhã para dar conta de ver todos os pacientes e depois ir lá fazer a catequese e depois levar as crianças para almoçar. Porra, hoje não vai dar tempo de oração, não. E não. Ainda assim, eu preciso reservar um tempo para oração, porque a oração é o mais importante. Porque se eu não faço oração, eu não vou dar uma boa aula de catequese, porque vai ser a aula do Renato, eu não vou estar pedindo a Deus que me ilumine aquilo que eu preciso falar. 2, eu também não vou ser um médico bom para os meus pacientes, né? Porque eu vou estar mais preocupado comigo do que com eles, né? Eu tenho que estar preocupado aqui de ir, ganhar meu dinheiro e fazer as coisas. Não, na oração a gente se coloca ali na presença de Deus, eu quero o melhor deles. Então tudo vai mal, né? Santa Teresa diz, né? Quem reza se salva. Quem não reza, este não precisa de diabo que o tente. São José Maria Escrivá diz, santo sem oração, estranha a santidade. Não existe um santo que não reza. Se não reza, não tem relação com Deus. Se não tem relação com Deus, não ama Deus. Então a oração é prioridade. É claro que você vai adaptar a sua vida à oração, né? Às vezes você vai ter disponibilidade para rezar meia hora, mas pode ser que um dia você tenha disponibilidade para rezar 10 minutos, né? E pode ser que um dia realmente seja tão atribulado que isso seja a exceção da exceção, né? Que você realmente não vai conseguir parar, mas ainda assim você deve lançar um olhar para Deus de quando em quando no seu dia, né? Uma ejaculatória, né? Às vezes botando um crucifixo em cima da sua mesa de trabalho, né? Às vezes tendo uma estampa de Maria no seu celular. Quantas vezes a gente pega o celular para ver, deixa eu ver aqui o WhatsApp, deixa eu ver aqui o que tem. Quantas vezes a gente pega esse troço durante o dia, né? Às vezes é bom você ter uma estampa de Maria, sei lá, para toda vez que você pegar, você lembrar de Maria e lembrar de fazer uma pequena ejaculatória mariana, né? Pra ter essa relação com Nossa Senhora também. Ou seja, priorizar a oração para conhecê-lo e conhecendo amá-lo. Conhecendo amá-lo. Então é preciso se dedicar a isso, né? E aí eu vou ler o começo aí do que, assim, essa aula a gente vai pegar a oração ao longo das Escrituras, né? Como foi a oração no Antigo Testamento, como é a oração no Novo Testamento. Acho que não vai dar tempo de ler tudo que está no Catecismo com isso, mas pelo menos essa parte introdutória, que é tão bonita, eu vou querer ler. É o parágrafo 2558. A oração na vida cristã. Grande é o mistério da fé. A igreja o professa no símbolo dos apóstolos. Ele vai fazer aquela recapitulação, né, que a gente fez, né? A igreja professa o símbolo dos apóstolos, que é a primeira parte. Celebra o mistério da fé na liturgia sacramental, os sacramentos foi a segunda parte, para que a vida dos fiéis seja conforme Cristo no Espírito para a glória de Deus, que é a moral, a terceira parte. Esse mistério exige, pois, que os fiéis nele creiam, celebrem-no e nele vivam numa relação viva e pessoal com o Deus vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração. Então aqui ele deu a definição, né? Eu acabei que eu falei ali na minha introdução, mas não expliquei bem, né? É princípio a gente aprender o que é oração, né? Relacionamento com Deus, porque você vê falhas de oração. Tem o pessoal que não reza por aí por conta de uma cultura de ativismo, né? Não, o que é importante é que eu vou lá,
dê-me esmola, faça boas ações, contribua aí com alguma iniciativa social. Sem dúvida que isso tudo é importante, né? Mas a oração faz com que isso tudo tenha valor. Porque a oração, lembra, gente, porque a oração é necessária para amar a Deus, né? Se você, ainda que você falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor você nada seria, nos diz São Paulo, né? Então não adianta você exercer bons atos, né, que por si só são bons, mas que não vão ter um valor infinito se não são acompanhados do amor de Deus, né? Isso é um pouco mais difícil de entender, mas é necessário a gente ligar as nossas boas ações ao nosso amor por Deus e ao amor ao próximo, né? Porque a gente passa a fazer essas ações com uma finalidade mais nobre do que simplesmente dar esmola por si só. Porque por si só é bom, mas pode ser melhor ainda se eu dou a esmola por amor ao mendigo que eu estou dando esmola e por amor a Deus também, né? O mesmo ato, que é dar a esmola, passa a ter um valor transcendente se eu ajo dessa forma. E eu posso oferecer essa esmola que eu dei para o mendigo junto da patena, né? Ali quando eu estou assistindo a missa, o sacerdote está colocando o pão e o vinho, eu coloco a esmola que eu dei durante a semana, todos os atos bons que eu fiz naquela semana. Se eu uno eles à oração, passo a ter um valor espiritual maior, passo a vir junto com o corpo e o sangue de Cristo, né? Passo a ter um valor infinito, né? Então a minha oferta fica mais agradável a Deus, porque vai junto com um valor infinito, que é o corpo e o sangue de Cristo ali ofertados, né? Então, a gente deve explicar para os nossos amigos, né, que é necessário fazer oração, que a oração é esse relacionamento com Deus, que ela é necessária para que a nossa vida prática seja mais efetiva, e que a oração não consiste, por exemplo, na meditação oriental, né, essa meditação budista que está tão na moda hoje, né? Parece que a gente vive um modismo, né, de algumas espiritualidades orientais, né? E qual que é a diferença, né? Não, eu vou aqui meditar, né? E o sujeito lá budista, meditar para ele não pensar em nada, né? Ele, vou esquecer todos os meus sentidos, vou chegar no nirvana, que eu vou esvaziar minha mente de tudo. E no nosso caso é o contrário. Não é que a gente não quer pensar em nada, a gente quer pensar no todo, né? No tudo, que é Deus, né? A nossa oração é pensar em Deus, é se relacionar com Deus, é pensar no tudo, né? A nossa oração é um diálogo, é um relacionamento, né? Fala com Deus, Deus fala contigo, né? E às vezes a gente, mas peraí, o que eu vou falar? Vai falar o que você fala com um amigo, né? A gente deve desenvolver essa amizade com Deus. Eu vou falar das minhas coisas, vou falar das coisas dele, né? Ele vai me responder de volta, né? Mas como assim ele me responde de volta? Faz um silêncio durante a sua oração, que às vezes vem umas luzes aí no meio da oração, que é a resposta de Deus, né? Então, para isso, às vezes você pode usar aí uma passagem bíblica, né, para você usar como tema de o que eu vou conversar. O Renato falou lá dessa passagem do jovem rico, né? Puxa, eu também tenho um apego aí às coisas materiais, eu vou usar isso como tema de oração, assim, realmente eu sou apegado, aí eu comprei um carro, aí 6 meses depois eu já estava olhando ali no anúncio para ver um outro carro que eu já queria comprar no lugar, porque aquele que eu ganhei, aquele que eu comprei já não me agradava mais. Fiz uma viagem super bacana com a família, já estou pensando na próxima, porque eu quero ir eu quero aproveitar, né, para conhecer o mundo, né? Agora com pandemia é mais difícil fazer essas coisas, né? Mas colocar como tema de oração, às vezes, uma dificuldade que você tem do apego à coisa material, né? Ou colocar como dificuldade que você está tendo, sei lá, na própria oração. Eu tenho muita dificuldade em parar o meu dia para ficar meia hora aqui fazendo oração contigo, ou 20 minutos, né? E Deus vai dando luzes, né, pra gente, né, para ajudar a entender isso. Então, levar as coisas ao diálogo, né? E pode ser uma coisa simples, né? Tem pessoas que rezam, né, dizendo que, olha, eu vou ali diante de Deus, eu olho para ele me olha. É isso, né? Um olhar de carinho, né? A oração não precisa ter necessariamente palavras, né? Pode ter palavras, né? Ou vocais ou mentais, né? Mas não precisa necessariamente ter palavras, né? Na renovação carismática é comum esse hábito de fazer a oração em línguas, né? E aí uma vez um amigo veio me dizer assim, puxa, eu frequento lá um grupo de oração da renovação carismática e chega lá um determinado momento e fica aquele negócio lá, e aí, como é que eu sei se eu estou rezando de fato ou se eu simplesmente estou... essa oração é uma oração real? Eu realmente estou tendo diálogo com Deus ou eu estou me enganando ali, né? E a gente pode ter essa dúvida mesmo numa oração falada, né? Puxa, eu falei, Deus nos responde, né? Como é que eu sei que isso que está vindo, que eu estou recebendo, é a minha própria consciência que está tirando conclusões ou se é Deus que está me falando?
Como distinguir isso? Bom, o próprio Cristo ensina. Pelos frutos reconhecerei as árvores. Né? Você está fazendo oração em línguas, na oração carismática. Ok, você já está uns 2 meses fazendo oração assim. E aí? Você ficou mais santo nesses 2 meses? Você aumentou o seu amor por Deus nesses 2 meses? Você cresceu em virtude nesses 2 meses? Pô, então eu acho que a tua oração está dando certo. Está funcionando. Né? O quê? Sim, se a resposta é sim, é porque está dando certo. A gente não cresce em santidade sem oração. Então, se essas luzes que você está recebendo, isso de fato está te fazendo uma pessoa melhor, uma pessoa mais virtuosa, uma pessoa mais amorosa, é porque essas luzes realmente vêm de Deus. Porque sozinho nada conseguimos fazer. Né? Mas por outro lado, né, se você está fazendo aquilo e você se continua sendo a mesma pessoa, não está evoluindo nada, faça um exame de consciência se você não precisa mudar a sua forma de rezar. Né? Às vezes a sua oração tá... Eu estou rezando no carro, né? Eu levo ali meia hora da minha casa até o meu trabalho, às vezes até mais, eu pego essa meia hora para fazer a oração. Né? Olha, tudo bem, pode ser que isso funcione, mas pode ser que você não esteja totalmente recolhido ali enquanto você está no trânsito. Pode ser que não seja o melhor momento para você fazer oração. Né? Pode ser que você precise dedicar aí 1 hora a mais nobre do seu dia para fazer oração. Né? Nossa, não fazer oração na hora que sobra no dia. Né? 10h30 da noite, depois que as crianças já estão dormindo, que eu já lavei a louça, já respondi os e-mails, agora eu vou fazer oração. Aí você está exausto, a sua oração não vai ter qualidade. Né? Se a oração é um tempo que a gente dedica a Deus, que a gente dedique um bom tempo. Né? Não precisa ser 1 hora X específica, que é a hora que você está fazendo qualquer outra coisa, mas dedica 1 hora que você esteja descansado, que você esteja atento, que você possa estar realmente recolhido. Se for possível, escolha o lugar, né? Como Cristo fala, né? Vai rezar, fecha a porta do seu quarto, e é ali que você vai rezar, que teu pai te ouve escondido ali. Né? Então, às vezes é isso, é um momento, o quarto simboliza um local recolhido, né? Um local onde não vão ninguém vai te encher o saco, né? Se puder, bota seu telefone no modo avião naquela hora ali da oração, né? E é engraçado, né? Que conforme os livros estão ficando mais digitais, né? Muita gente tem como bom hábito usar um livro para fazer oração, né? Pega um livro espiritual, né? Pega um tema ali para ler no livro, né? A Bíblia, eu citei aqui Santa Teresa, né? O livro das Moradas, né? Caminho, de São José Maria Escrivá, um ótimo livro para fazer oração. Pode pegar Confissões, ler um trecho, medita em cima daquilo, vai conversando com Deus em relação àquilo. Mas depois que os livros foram ficando mais digitais, muita gente tem muito livro hoje nos tablets e celulares da vida, né? Às vezes a pessoa tem uma tentação ali de, no meio da leitura, entra o pop-up do WhatsApp, ele, fulano respondeu aquela mensagem, deixa eu... Então, vê aí se não é melhor você desativar aí pode até ler no teu telefone, mas desativa os pop-ups, né, para não vir nenhuma mensagem. E se realmente você é tão curioso a ponto que você não consegue resistir, mesmo sem um pop-up, você vai lá no WhatsApp ou no Facebook e vê que, eu mandei aquela piadinha no grupo da família e ninguém riu até agora, deixa eu ver se alguém já riu, né? Às vezes a gente fica com essa tentação. Não use o celular então para fazer oração. Deixa o celular na sala, vai pro quarto e pega um livro de papel mesmo, né? Assim, conheça as armadilhas do inimigo, né? O inimigo, ele super interessado em que a gente não faça oração. Vai tentar sempre. Né? Oi? Vai tentar a gente sempre para não fazer. Sempre, né? E é muito interessante, vocês leram aquele livro do C.S. Lewis, Diálogo do Demônio com seu Sobrinho, alguma coisa assim o título. É um livro bem caricato, né? Um demônio falando, é um demônio sênior falando com o demônio júnior da empresa, né? O tio e o sobrinho, né? E o sobrinho está começando aí a se aventurar na arte da tentação, e ele faz um monte de besteira, né? E o tio, seu animal, não é assim que você tem que fazer e tal. Fala, olha, quer tentar o cara pro cara não fazer oração? Né? Pô, ele está começando a fazer oração. Vê que horas é? 11h40 ele começou a fazer oração. 11h40 é perto da hora do almoço. O demônio, ele não tem ação nas nossas faculdades mentais superiores, né? Ele não sabe o que passa na nossa cabeça, mas ele tem ação sobre os nossos sentimentos, as nossas paixões, né? Isso ele tem acesso. Então ele percebe, por exemplo, que a gente pode estar com fome, né? Tá perto da hora do almoço. Lembra ele, esse sentimento que ele está de fome, lembra ele da fome. Assim, eu tô com fome. Ah, tá, beleza. Não, eu vou rezar aqui e já vou almoçar. Não. Então sugere para ele, olha, se você parar de rezar agora para ir almoçar, depois você vai rezar muito melhor, que você vai estar com o estômago cheio, né? Você não vai ficar com fome e tal. É verdade. Então,
a gente sempre quer uma desculpa, né, para fugir da oração, né? E aí, pô, ele saiu ali do escritório para ir almoçar, aí você já bota alguma coisa bem pagã ali passando no ônibus, ó, chama a atenção dele ali para a revista ali da banca, ali para ele ver uma outra coisa mudando, mas aí, quando ele volta ele nem lembra de fazer oração, né? Então, é interessante esse livro, né? E você vê, cara, como é verdade isso, né? Como a tentação vai vindo às vezes nessas pequenas coisas, né? Que, então, escolher bem o local para fazer a oração, escolher o local, o momento do dia que você esteja descansado, um local que seja recolhido. Pode ser que nem todo dia seja possível, faz parte, né? Muitas vezes a gente tem um monte de coisas para fazer e um dia ou outro vai surgir um imprevisto que a gente vai ter que adaptar o nosso momento de oração, mas não deixe de fazer oração. E que não seja regra essas adaptações, né? Tenta manter aquilo que você combinou, né? Se você na noite do dia anterior foi fazer a sua agenda do dia, né? E bom cristão tem que fazer agenda. É tanta coisa que a gente tem para fazer, né? Pra gente dar conta de fazer tudo que a gente tem que fazer, é muito bom que a gente tenha agenda, né? Não necessariamente escrita, mas às vezes na tua cabeça, né? Tal hora eu vou fazer oração, tal hora eu vou começar a trabalhar, tal hora eu vou parar para almoçar, né? E tenta se prender naquilo, a não ser que as circunstâncias realmente pedem que você dê aquela flexibilizada. Mas não deixa que a preguiça seja o motivo de você não cumprir aquilo que você se propôs a cumprir, né? Não vai ser por preguiça que eu vou antecipar, em vez de fazer meia hora de oração que eu me propus, vou fazer 15 minutos. Voltando, o que é a oração? Para mim, a festa aí do dia 1º, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Essa definição de Santa Teresinha de Jesus. A oração, para mim, é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria, né? Então é isso, né? Um impulso do coração, é direcionar o coração para Deus, né? E eu falei, às vezes é difícil isso, né? Pode ser que se a gente faz um exame de consciência, a gente pode dizer que a gente já fez uma missa inteira sem elevar o coração a Deus, né? Embora na missa tenha até esse pedido de forma explícita, né? Corações ao alto, né? O nosso coração está em Deus. Às vezes a gente está ouvindo a música inteira, a missa inteira, mas está preocupado com o jogo do Flamengo que vai ter depois da missa, né? Já com a cabeça pensando no jogo do Flamengo, né? Às vezes é difícil isso, esse elevar o coração a Deus, né? Lembrando que Deus está sempre disponível, né? E isso é fantástico, né? Qualquer momento que a gente parar para se recolher, ou perto do sacrário, ou no meio da rua, né? Se a gente para se recolher, Deus está ali disponível, né? A gente leva o coração a Ele, né? E às vezes no meio do mundo, no meio de um dia conturbado, vai ser ali uma coisa de momento, assim, né? Vai ser uma pequena ejaculatória que você vai fazer ali só para manter o sentido espiritual durante a vida, né? Durante o dia a dia, né? Que é uma prática para se buscar a santidade, a gente ter esse relacionamento com Deus contínuo, né? Cristo pede, né? Orai sempre, né? Como é possível orar sempre? Em vários momentos do dia eu não vou estar pensando em Deus, eu vou estar pensando em outras coisas, né? E aí os doutores da igreja, eles chamam isso de presença de Deus, cultivar a presença de Deus. E o catecismo, nesse bloco ainda da oração, mas mais para frente, ele usa uma palavra ainda melhor. Mais do que presença de Deus, ele chama de memória de Deus. A presença de Deus tem o tempo todo, né? Deus está sempre presente. A gente sempre tem presença de Deus, a gente só não lembra que Deus está sempre presente. Então, às vezes você ter memória de Deus é se lembrar disso. Cara, Deus está aqui, Deus está presente, né? Eu tenho a graça santificante, Deus habita aqui, a Santíssima Trindade está presente aqui no fundo do meu coração, no meu interior, né? Como diz Santo Agostinho, mais íntimo do que o que há de mais íntimo em mim, né? E de vez em quando é bom a gente, a oração, essa que eu falo assim, de você pegar ali 20 minutos para fazer a oração, isso aviva essa presença de Deus, essa memória de Deus, esse momento forte de oração durante o dia. Mas às vezes ao longo do dia, ali no meio de uma coisa é isso, é um olhar ali, um olhar do coração, como diz Santa Teresa, né? Uma imagem, um crucifixo que você tem em cima da mesa, um quadrozinho de Maria que você tem ali no seu escritório, é aquele olhar que você faz e que te ajuda, olha, o que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo para Deus, né? Ou estou fazendo para mim? Eu estou dando o melhor de mim, né? Faz o que deves e está no que fazes. Tudo aquilo que você faz, você está dando o seu melhor naquilo que você está fazendo. Isso é santidade. Isso é santidade. E ajuda isso se a gente tem a tal da presença de Deus, né? Olha, Deus está vendo o que eu estou fazendo, né? São José Maria Escrivá, ele usava lá a Catedral de Burgos, né? Na Guerra Civil Espanhola, ele vai ali para a área republicana, né? Para Burgos, e ele faz umas pregações lá no teto da Catedral de Burgos, onde tem esculturas maravilhosas, mas que ninguém vê lá do chão, né?
E ele fala aqui, ó, por que vocês acham que o escultor caprichou tanto em fazer essas esculturas se ninguém vê? Você fica aqui em cima, lá de baixo, ninguém vê. Ele fez para Deus. Deus está vendo. Ele está fazendo uma catedral, ele está fazendo uma obra para Deus. Ele vai fazer uma escultura meio capenga ali, né? Ele está fazendo para Deus. Então ele vai fazer o melhor dele ali, ainda que nenhum homem veja. Então é isso, né? Quando você tem essa presença de Deus, né? Por essa oração continuada, né? De vez em quando você rezar uma jaculatória, né? Meu Senhor e meu Deus, ajuda-me a ser melhor. Sei lá, você vai fazer a jaculatória que você quiser, mas reaviva a presença de Deus e vê se aquilo que você está fazendo o seu melhor ali. Né? A oração como um dom de Deus. A oração é a elevação da alma a Deus, né? Então a gente já entendeu isso, é elevar a alma a Deus para criar esse diálogo com Deus. Ou o pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. Então, essa passagem me remete muito àquela passagem do Evangelho do publicano e o fariseu, né? Que o fariseu fala, ai Senhor, que bom que eu faço jejum, que eu pago o dízimo, que eu não sou que nem esse publicano aí, né? De onde ele está fazendo a oração? Do orgulho dele. Ele está falando com Deus? Não, ele está falando com ele mesmo, ele está cultivando o seu próprio ego, né? Enquanto o publicano, Senhor, tende piedade de mim que sou um pecador, né? E Jesus fala, ó, esse aqui voltou para casa, como é que se diz? Ele voltou para casa desculpado, ele voltou para casa perdoado, e o outro não, voltou como está. Aquilo que a gente falava, a oração de um deu frutos, a oração do outro não. Porque essa pessoa não estava se relacionando com Deus, ela estava se relacionando com ela mesma, né? Se comparando com os outros. Pô, que bom que eu não sou como esse cara aí, que eu faço jejum, que eu pago esmola, né? É uma pessoa que às vezes ela nem deixava externar isso para outras pessoas, mas mesmo na interioridade dela, ela cultivava seu próprio ego, né? Então a humildade é um fundamento da boa oração. Se você está diante de Deus, né, na sua oração, quem é Ele, quem é você? Então, você olha, como Santo Agostinho coloca no começo do seu livro das Confissões, né? E vós, né, infinito Deus, né, todo-poderoso, quisestes a minha presença aqui, né? Essa passagem bonita, né? Ele vai falar disso, Santo Agostinho fala, a oração é o encontro da sede de Deus com a nossa sede, né? Como eu falei, Deus espera pela nossa oração como o pai do filho pródigo está ali na varanda esperando por ele, né? Então, e a gente não sabe, né? Mas Santo Agostinho diz isso no livro das Confissões, né? Que enquanto ele procurava essa plenitude de vida no mundo, ele não encontrava, ele foi descobrir que ele só encontraria essa plenitude em Deus, né? O nosso coração está inquieto enquanto não chegar a vós. Então a gente tem essa sede por Deus, sem a gente saber. E Deus tem essa sede por nós, né? O encontro da sede de Deus com a nossa é a oração. Isso nos deve ser um convite grande para a oração, né? Uma vez eu fiz essa comparação, Deus está ali presente, né? Realmente presente no sacrário, né? Como é uma boa prática, às vezes a gente parar para entrar no... Quem trabalha no centro, por exemplo, né? Tem muitas igrejas por ali, né? Já abriu. Então, você está passando no meio da rua, entrou ali, né, passou por uma igreja, às vezes é bom você entrar para cumprimentar nosso Senhor Jesus Cristo, que está ali realmente presente no sacrário, né? E não só realmente presente no sacrário, como com sede de nós. Ele tem sede de que a gente entre ali. Então a comparação que eu faço às vezes eu lembro, uma vez eu fui botar a Joana para dormir, aí botei ela na cama e tal, tá bom, filha, então agora ali o papai vai rezar um terço, e depois que eu rezar o terço, se você ainda estiver acordado, eu volto aqui pra te fazer um cafuné. Tá bom. E aí eu ficava rezando o terço ali no corredor, né? Papá, indo pra lá e pra cá. Aí quando eu terminei, fui lá, ela tava acordando e fazer um cafuné. Ela, papai, cada vez que você passava por aqui, eu pensava, será que agora o papai vai entrar pra me fazer um cafuné? Então, olha, talvez Deus também tenha essa sede por nós, né? Cada vez que a gente passa ali por uma igreja e Ele que está ali presente no sacrário com sede da gente, será que o Thiago vai entrar agora para me fazer um cafuné aqui? Ele tem sede dessa nossa oração, né? Será que ele vai entrar aqui para ficar um pouquinho comigo? Né? E quando você pensa na sua dignidade, na dignidade de Deus, Ele é Deus. Ele está cheio de vontade que eu entre para fazer um cafuné nele, né?
Olha que coisa grande isso, né? Ele que é Deus, né? Que é o Todo-Poderoso, né? Eu que sou um nada. Ainda assim, ele me ama tanto que a sede dele grande nesse momento que eu entro ali um pouquinho para ter um pouquinho de relacionamento com ele. Né? Como é interessante isso, né? E aí, aqui o catecismo agora vai entrar na passagem lá do poço de Sicar, né? Aquela passagem que Cristo encontra com a samaritana, né? Está em João 4. E que a gente tem aí um lado humano e um lado divino de Cristo aqui muito bonitos aqui, né? Eu gosto muito do Evangelho de São João. Eu diria que é o meu preferido. Acho que o Pedro já falou uma vez que é o preferido dele também. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar pela Samaria, né? E tinha esse negócio que o samaritano não falava com o judeu e vice-versa. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto nas terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta de meio-dia, né? É interessante esses aspectos humanos, né? A gente pensar em Jesus como perfeito Deus e perfeito homem, né? Ele que é Deus, ele senta ali fatigado, né? Ele está exausto, né? Ele é Deus, e mesmo assim ele está exausto, né? Esse lado humano dele, né? E está cheio de sede. Veio uma mulher samaritana tirar água, pediu-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma e ele te daria uma água viva. Né? Então, nessa nossa analogia, né, com o Deus presente ali no Santíssimo, olha, a gente passa, né, ele está com sede da gente. Será que ele vai entrar aqui para fazer um cafuné? Se a gente soubesse quem é que quer que a gente entre para fazer um cafuné, a gente que entra aí e fala, porra, senhor, me faz um cafuné você, cara. É Deus que está ali com sede da gente, né? Então, por isso que a oração frutífera, ela requer essa humildade de... Olha, voltando, né? Eu estou tendo dificuldade de achar que meia hora no meu dia está atribulado, né? Pô, pegar meia hora do meu dia para falar com Deus. Cara, mas olha quem me pede de beber. Se eu tenho essa noção da dignidade de quem está ali disposto a conversar comigo, né? Ó, vamos supor que você recebe uma carta do Vaticano. Olha, o Papa Francisco vai passar aí uma temporada aí no Brasil, ele vai querer ficar na casa do Ângelo. Pô, Ângelo, você tem aí meia hora aí pra receber o Papa Francisco. Pô, num dia que você tem um monte de coisa pra ver. Cara, você vai achar meia hora pra falar com o Papa Francisco. Eu vou dar um exemplo então ainda pior, né? Copa do Mundo. Quem não acha 1h30 para assistir o jogo do Brasil na Copa do Mundo? Pode acontecer o que está acontecendo, que você vai dar um jeito no teu dia para assistir o jogo da seleção na Copa do Mundo. E vai assistir na hora, você não vai se atrasar, né? Por que a gente não faz isso com a oração, né? Se a gente soubesse quem que nos pede, dá-me de beber, é uma coisa muito mais digno que o Papa Francisco, né, com toda a sua santidade e, sem dúvida, muito mais digno do que a Copa do Mundo. Acho que é até ridículo, né, pensar nisso, né? E ainda assim a gente age de uma forma ridícula, né? Que para a Copa do Mundo a gente bota a prioridade das prioridades, né? E para Deus nem sempre. Então pense, né? Olha a dignidade de quem nos pede, dá-me de beber. Se conhecesses o dom de Deus, a maravilha da oração se revela justamente aí, à beira dos poços, aonde vamos procurar nossa água. É aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. É o primeiro a nos procurar, é Ele que pede de beber, né? Então, Cristo nos ama primeiro. A iniciativa de ter o diálogo conosco, primeiro é dele. Ele está ali disponível, né? Ele está ali telefonando, né? A gente que tem que atender a ligação. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. És tu que lhe pedirias e ele te daria água viva. Nossa oração de pedido é paradoxalmente uma resposta. Olha que interessante isso, né? Se eu vou levar as minhas súplicas à minha oração, as minhas súplicas são uma resposta.
Porque Deus quer que eu peça a Ele. Deus quer que eu pare para pedir as coisas que eu quero para Ele. Então, eu pedir as minhas coisas é atender um pedido do próprio Deus. Né? Interessante. Resposta à queixa do Deus vivo. Eles me abandonaram a mim, fonte de água viva, para cavar para si cisternas furadas. Resposta de fé, promessa gratuita da salvação. Resposta de amor à sede do Filho único. Né? Então, o nosso Deus está ali, né, no sacrário, né, de forma realmente presente, né, fisicamente presente, mas espiritualmente presente também no nosso coração, né, pela graça santificante. Ele está ali disponível o tempo todo, né? E muitas vezes a gente corre na tentação de abandoná-lo, né? De não recorrer a Ele, né? De não conversar com Ele, de não pedir as coisas a Ele, de não agradecer, né? Acho que aqueles 4 fins, né, que a gente falou da missa, né? Eu não lembro os nomes, né? Fim latroico, não sei o que, mas eu lembro os sentidos, né? Que é o fim de ação de graças, de petição, de súplica e petição é a mesma coisa, né? De louvor, de culto a Deus, né? Qual era o quarto? Quem lembra? Tem que voltar na aula dos sacramentos, os 4 fins da missa. Né? O catequista devia saber também, então se você não lembrar, de pedir perdão, petição, ação de graças e culto. Penitência, o Thiago lembrou, o 4º fim. Né? A gente pode colocar esses 4 fins na nossa oração também, né? Dar culto a Deus, fazer ação de graças, agradecer por tudo aquilo que recebemos, pedir perdão pelos nossos pecados e súplica já para aquilo que precisamos. Né? E o Papa Francisco, ele resume, né, isso, né? O culto a Deus está na própria oração, mas resumindo as 3 outras finalidades, né, em 3 palavras. Né? Senhor, obrigado, por favor, ajuda-me mais. Né? É uma ótima ejaculatória. Né? Está pedindo isso tudo. Né? Você está pedindo obrigado, você está fazendo ação de graças por tudo que Ele te deu. Você está pedindo perdão pelas suas vaciladas. Né? E ajuda-me mais essa petição, força para eu fazer aquilo que eu preciso. Né? Então, obrigado, perdão, ajuda-me mais. Né? Logo depois que o Papa Francisco escreveu isso, eu casei, né? E na homilia do meu casamento, o Frei Francisco colocou isso, né? Para isso ser usado no casamento. No casamento de vocês incluam essas palavras, né? Obrigado, por favor, ajuda-me mais. Outro dia eu vi o vídeo do casamento, lembrei disso. A oração como aliança. De onde vem a oração humana? Qualquer que seja a linguagem da oração, gestos e palavras, é interessante, né? A gente reza também com gestos, né? Então, é preciso cuidar dessa questão dos gestos, né? Existe a forma como você se porta na missa, né? Então, eu peço aí que a gente não esteja na missa assim, a gente não vê. Eu acho que eu costumo até evitar cruzar as pernas na missa. Eu estava falando com um amigo no bar, é uma coisa, mas num momento de solenidade eu procuro até tentar, tá, né? Claro, você pode rígido ali, você vai ter mais... Lembrar, né, de uma postura, a gente reza também com os nossos gestos. A gente já falou várias vezes, eu estou longe aqui do microfone, o pessoal não vai me ouvir. Falou várias vezes o cuidado com uma boa genuflexão, né? Uma boa genuflexão é uma oração do corpo, né? É você reconhecer, né? A gente falou, reconhecer a dignidade dele e a sua, né? Como é que a tradição ocidental de se cumprimentar o rei, né? Entrava no palácio, cumprimentava o rei, meu senhor, né? E fazia, né, faz os 90 graus aqui, né? Encosta mesmo o joelho no chão. Claro, a não ser que você tenha aí uma artrose, algum problema aí que pode ser que você não possa fazer uma genuflexão, ok. Mas se não é o caso, né? Faz uma boa genuflexão, né? Evita fazer aquele negócio assim, né? Que eu acho tão feio, né? Que o pessoal faz, né? O que é isso, né? É um plié de balé, né? Faz uma genuflexão mesmo, né? É o senhor que está ali, né? Então, essa questão dos gestos, né? Dos gestos que é uma forma de respeito ali também, né? Porque os gestos traduzem aquilo que está no coração, né? O que importa é a oração no coração, sim, mas se você está fazendo uma genuflexão assim, né? O que você tem no coração, né? Você realmente está reconhecendo a dignidade de quem está ali, né? Qualquer que seja a linguagem da oração, gestos e palavras, é o homem todo que reza. Mas para designar o lugar de onde brota a oração, as escrituras falam às vezes da alma ou do espírito, geralmente do coração, mais de 1000 vezes. É o coração que reza. Se ele está longe de Deus, a expressão da oração é vã. Né? Então o coração tem que estar em Deus. Né?
Você tem que desejar amar a Deus, né? Aquela questão da oração, às vezes, que não dá fruto, né? Você está rezando, mas às vezes você está pensando em outras coisas, né? Não tem problema. Muitas pessoas muito santas, né? Santa Teresa d'Ávila tem esse problema, acho que é quase que universal, que ninguém consegue ficar aquela meia hora de que você se propôs a fazer oração, ou 10 minutos que seja, realmente centrados os 10 minutos em Deus, né? É humano que de vez em quando a nossa mente dê um devaneio por aí, né? Mas tenha o coração em Deus. E o que isso significa? Então logo você percebeu que você viajou, volta. É isso, é começar de novo, né? Uma coisa é uma distração voluntária. Essa sim, você tem que evitar, né? Então, eu vou rezar no carro porque hoje não deu tempo, mas ao mesmo tempo que eu vou rezar no carro, eu vou ligar a CBN aqui para eu também saber quais as notícias, o que está rolando. Aí você vai se distrair mesmo, né? Não. Distração voluntária, né? Olha, eu tenho ciência que eu tenho que ficar dedicado a Deus, mas eu vou também olhar aqui o meu WhatsApp aqui para ver, não, é voluntário? Tá ruim. Se é involuntário, né? Às vezes acontece, né? Foge do nosso controle, né? Me distrair, abrir o WhatsApp no meio da oração. Se deu conta disso, fecha. Ok, tá tudo bem, começa de novo. Aí você tá com o coração em Deus. Mas se você voluntariamente se distrai, né? Se eu voluntariamente estou na missa e estou pensando em outra coisa, né? Estou pensando realmente ali a planilha, aí vai virar o mês, eu tenho que entregar a contabilidade, eu preciso fazer mais 15 vendas para eu poder cumprir a meta do mês aí e tal. Me dei conta de que é inapropriado esse pensamento nesse momento. Desviei o pensamento? Ok. Não desviei? Tá errado. Seu coração não está em Deus, seu coração está na planilha. Então, Santa Teresa, ela chama a imaginação dela da louca da casa, né? A louca da casa entra aí, começa a falar um monte de coisa. Não, bota a louca da casa para fora e volta o foco para a oração, né? Então, mesmo pessoas santas se distraem na oração. Se essa distração não for voluntária, tudo bem, faça o propósito de voltar. E aí, às vezes, ajuda. Tem muita gente que consegue mais concentração com um livro, né? Anotando a oração, né? Tem muita gente que escreve, né? Vou vendo aqui os propósitos que Deus vai me dando na minha oração, eu vou escrevendo, né? E tem muita gente que fala que consegue mais foco, né? Quando está escrevendo, ajuda a se desviar menos, a se distrair menos, né? Essa questão do ambiente, né? Do recolhimento do ambiente, tem um valor espiritual, mas também tem um valor humano, né? O ambiente recolhido também ajuda a gente a se distrair menos, né? Vamos lá. O coração é a casa em que estou, onde moro, segundo a expressão semítica ou bíblica, onde eu desço. Ele é nosso centro escolhido, inatingível pela razão e por outra pessoa. Só o Espírito de Deus pode sondá-lo e conhecê-lo, né? Nem os anjos sabem o que está no nosso coração, né? É interessante isso, a gente falou isso em relação aos demônios, né, que são os anjos decaídos, a gente não tem acesso às nossas faculdades mentais superiores, mas já que a gente teve a festa aí, sexta-feira, do anjo da guarda, né? O anjo da guarda também não tem acesso ao nosso coração, né? Então é necessário que também na nossa oração a gente cultive o trato com o anjo da guarda também, né? Que a gente fale para ele as coisas, que ele não tem acesso às nossas coisas mais íntimas, né? Deus tem, mas ele não. Então que a gente fale das coisas do nosso coração para o anjo da guarda também. A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. É a ação de Deus e do homem. Brota do Espírito Santo e de nós, totalmente dirigida para o Pai, em união com a vontade humana do Filho de Deus feito homem, né? Muito bonito, né? O Espírito Santo, né? Que é chamado de um paráclito, aquele que nos acompanha, é o canal da oração, né? Por ele a nossa oração chega a Deus, né? Deus ouve a nossa oração. A oração como comunhão. Na nova aliança, a oração é a relação viva dos filhos de Deus com seu Pai, infinitamente bom, com seu Filho, Jesus Cristo, e com o Espírito Santo. A graça do reino é a união de toda a Santíssima Trindade com o Espírito pleno. A vida de oração desta forma consiste em estar habitualmente na presença de Deus, 3 vezes santo, e em comunhão com Ele. Esta comunhão de vida é sempre possível, porque pelo batismo nos tornamos um mesmo ser com Cristo. A oração cristã, enquanto comunhão com Cristo, cresce na igreja, que é seu corpo. Suas dimensões são as do amor de Cristo. Então, volta a falar dessa questão do amor. A oração é um relacionamento para eu aumentar o meu amor, né? Então, eu parei de pecar, vou vencer o pecado grave. Pode ser que, eventualmente, a gente caia no pecado grave, né?
é necessária, a confissão está aí para isso. A confissão é boa mesmo se a gente não tem pecado grave, tá? Se você só tem pecado venial e você não é obrigado por justiça a confessar, pode ser uma boa prática você buscar a confissão com frequência, porque tem uma graça do sacramento, né? Isso ajuda você a não cometer aqueles pecados veniais que a gente comete sempre, né? Aquela gulazinha, aquele pecado de estimação que você tem mais dificuldade, né, de se ver livre dele. A penitência, mesmo o pecado venial, ela pode ser útil a te ajudar a se desprender dele, né? Mas, então, pela lei, né, seguindo os mandamentos, eu não peco, mantenho o estado de graça. Pela oração eu aumento esse meu amor, né? Eu vou verificar a qualidade da minha oração fazendo o meu exame de consciência, né? Para verificar, estou realmente crescendo em virtudes, né? E a oração vai ser útil nisso, né? Ele fala também, né, da vida de oração, né? Estar habitualmente em presença de Deus, aquilo que a gente falava de memória de Deus, né? Pode ser boa prática, né? A gente fala aqui ao longo da catequese muito de várias práticas de piedade, né, que ajudam a gente a ter presença de Deus, né? E às vezes é uma boa prática a gente tentar distribuir isso ao longo do dia, né? Então, você acordar já fazer uma oração da manhã, sei lá, depois do almoço, né? Você trabalha no centro, foi almoçar ali no restaurante, na volta, entra na igreja, faz uma visita ao Santíssimo. Meio da tarde faz um período de oração da tarde. A liturgia das horas já ajuda. A liturgia das horas é perfeito para isso, né? Ela tem momentos altos de oração para você poder manter essa presença de Deus o dia inteiro, né? É a oração da igreja, né? Ela é rezada desde o começo, né? Você vê lá nos Atos dos Apóstolos, eles estavam rezando a oração das 3 horas, né? A liturgia das horas é ótima para isso, né? E aí que está a beleza da coisa, né? Existem muitos caminhos, né, para se chegar nesse mesmo fim que é amar a Deus. Existem muitas formas de se fazer oração, né? E aí cada um vai ver a forma que mais se encaixa, né, no seu dia a dia, né? Usando também os seus afetos, né? A gente fala às vezes de controlar os afetos, né, que os afetos às vezes são inimigos, né? Pô, o meu afeto, eu gosto de comer. Uma vez aquele humorista, né, meio criticado entre os católicos, ele é do Porta dos Fundos, Fábio Porchat. Uma vez ele falando lá, né, que fazendo uma piada, né, de gordo, a gordo indo no nutricionista. O que você gosta de comer? Pô, eu sou gordo, eu gosto de comer pão com Nutella, né? Pô, por que você não troca Nutella por uma fatia de queijo cottage? E assim, os nossos afetos às vezes gostam do pão com Nutella. E cabe a gente direcionar os nossos afetos para gostar daquilo que é bom, né? Então a gente fala às vezes dos afetos de forma negativa, né? O afeto pode fazer a gente ir atrás do pão com Nutella, mas os afetos podem ser positivos também, né? Podem facilitar uma determinada prática de oração. Então, se os seus afetos eles vão de encontro com uma determinada modalidade, né? Ok, vá por ali. Então, o Thiago gosta da liturgia das horas, né? Ótimo, excelente. Outra pessoa não faz exatamente a liturgia das horas, mas gosta de rezar os salmos, já que é a oração. A gente vai falar dos salmos. O Ângelus meio-dia. O Ângelus meio-dia. Tem gente que gosta de fazer oração vocal, tem gente que gosta de fazer oração mental. Eu não quero seguir texto, eu quero eu conversando com Deus livremente. Ok. Não, eu quero pegar uma oração, pega aqui a oração do Papa Clemente, né? A oração universal, que é linda essa oração. Eu vou usar essa oração para fazer a minha comunicação com Deus. Vários são os caminhos, né? Vários são os caminhos. Você vai ver o que condiz contigo, né? Só tome cuidado, né? Lembre que o fim é amar a Deus, né? Por exemplo, isso é uma luta minha, né? Eu estou no Ministério de Música também. Eu gosto, mas uma luta que eu tenho que ter, se eu estou servindo na missão do Ministério de Música, botar o foco em Deus e não na música, né? Eu não quero fazer aqui uma harmonia bonita e tal, mas o foco tem que estar em Deus. Se a música começa a me distrair, aquilo que é um afeto que a princípio me motiva, né? Pô, ele canta tô mais feliz, já vou fazer uma missa alegre e tal, né? Mas aquilo que me motiva pode ser uma pedra de tropeço também, né? E era uma pedra de tropeço na vida de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho colocava, às vezes, aqueles salmos, né? Aqueles cânticos lindos, aquelas melodias tão belas, eu ficava apreciando a beleza da melodia e parava de prestar atenção nas palavras em si, né? Então lá na comunidade dele, ele ficou assim, pô, eu vou propor que não tenha música, mas pô, coitado, eu vou fazer como todo mundo perca a música só porque eu me distraio com a música, né? Então ele vivia essa luta, né? Por um lado, né, em beleza, né? Você entrega a Deus uma oração mais bela, né? Fica mais bonita para ser entregue a Deus, mas se aquilo está servindo de pedra de tropeço para te distrair, né? Cuidado. Se a gente se distrai,
E assim, como eu gosto de música, né, eu coloco isso que tem muitas espiritualidades que você vai ter lá, né, o texto de não sei quem, que tem uma música super festiva lá. Cuidado, você está indo ali para... eu não vou citar o nome de ninguém. Eu estou indo para ali para amar a Deus, para aprender a amar a Deus. Né? Se você está indo ali para pela música em si, está errado. Né? Isso é um problema, né? Às vezes algumas correntes protestantes, né? Eu estava lendo aí uma matéria na Veja uma vez, né? Que tem algumas igrejas protestantes que os cultos se transformaram em verdadeiros shows, assim, né? Escuro, né? Parecendo mesmo uma boate, uma coisa assim, com aquele jogo de luzes, né? Uma música alta. Isso é legal, tudo bem, né? Mas e aí, né? Aquilo realmente está servindo para você aumentar o seu amor a Deus, né? Talvez sim, né? Como você saber? Pelos frutos reconhecereis os troncos, né? Você está fazendo aquilo daquela forma, aquela encontro lá que você está tendo, lá que é muito passional e tal, aquilo está te fazendo uma pessoa mais santa? Tá, beleza, tá funcionando, vai em frente, pisa no acelerador, né? Não estou progredindo muito na vida ascética, rever se o caminho que você está escolhendo é um bom caminho, tá? Revelação da oração, vocação universal à oração. O homem está à procura de Deus. Pela criação, Deus chama todo ser do nada à existência. Coroado de glória e esplendor, o homem é, depois dos anjos, capaz de reconhecer que é poderoso o nome do Senhor na terra. Mesmo depois de ter perdido a semelhança com Deus por seu pecado, o homem continua sendo feito à imagem do seu Criador. Deus é o primeiro a chamar o homem, ainda que o homem esqueça seu Criador ou se esconda longe de sua face. Aí ele vai falar disso, né? Que esse chamado do homem à oração, isso está presente em todas as culturas, né? Você vai vendo aí nas religiões primitivas, nas outras culturas, todos os povos têm um tipo de oração daquele povo, né? Do índio, tupi, aos fenícios, aos egípcios antigos, né? Todos os povos você encontra algum tipo de oração. É da natureza do homem essa vontade de procurar ao seu Deus, né? Isso está presente não só na religião judaica cristã, mas em praticamente todas as culturas, né? Esse culto a Deus por algum tipo de oração. Por quê? Porque Deus é o primeiro a nos chamar, e Ele chama a todos, né? Ele não chama só a nós batizados, né? Ele chama a todos. O chamado à santidade é um chamado universal. E aí ele vai aqui no artigo 1 falar de como era a oração na Bíblia, né, no Antigo Testamento, e no artigo 2 ele vai falar como é a oração na plenitude dos tempos, que é no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, né? Como que a oração se expressa. Então ele vai falar da criação como fonte de oração. É sobretudo a partir das realidades da criação que se vive a oração. Os 9 primeiros capítulos do Gênesis descrevem essa relação com Deus como oferenda dos primogênitos do rebanho de Abel. Então essa é uma oração primitiva, né? Enquanto em Adão e Eva, né, você tem ali essa presença de Deus mais ativa, né, antes da queda. Logo depois que tem a queda, o que Adão e Eva fazem? Se escondem, né? E aí de novo, né, Deus é o primeiro a chamar a iniciativa, né? Deus já começa aí, Adão, cadê você? Eu me escondi aqui porque eu estava pelado, né? Não tem essa passagem no Gênesis 3, né? Ou seja, Deus já teve a queda, mas Deus continua tendo a iniciativa de nos chamar, né? A oração é iniciada por Ele nos chama, Adão, cadê você? Não, eu me escondi aqui porque eu estava pelado e tal, né? Aí é aquela passagem, mas como eu soubesse que eu estava pelado? Por acaso comeste a fruta lá que eu falei para não comer, né? Ou seja, já tinha esse diálogo com Deus, mas aí, consequência do pecado original, o homem se esconde, ele já não quer mais o diálogo, ele tem vergonha, né? E diversos outros motivos para se esconder. E aí no Antigo Testamento ele vai dar continuidade à oração por meio dos sacrifícios, né? Quem são os filhos, né, de Adão e Eva? Caim e Abel, né? E Abel oferecia o primogênito, né? Abel criava gado, né? O primeiro, né? A sua melhor cria ele dava para Deus, né? Então usando esse uso da criação como oferenda, né? A gente não faz mais isso, né? Os holocaustos de animais, né? A gente já teve o holocausto, né, do Cordeiro de Deus, né?
Mas essa forma primitiva na antiga aliança de se fazer oração, né, era o uso da criação como ferramenta de oração, ferramenta de se estabelecer um diálogo com Deus. Eu vou pegar aqui esse cordeiro e vou conversar com Deus aqui, oferecendo ele a Deus, né? Você tem ali o holocausto, mas você também tem esse diálogo, esse relacionamento entre as pessoas e Deus. Era pela oferta dos primogênitos. A oferta de Noé era agradável a Deus, que o abençoa e por meio dele abençoa toda a criação. E aí a gente vai ter aí a promessa e a oração da fé. A gente já vai ter um outro nível da oração com Abraão, né? Assim que Deus o chama, Abraão parte, né? Ele sai de Ur dos Caldeus para Canaã, para a terra prometida, né? Então, esse ponto que ele destaca é essa prontidão. Se Deus nos chama, nos convida pela oração, nós respondemos com prontidão. Isso se dá com Abraão, né, que deixa lá Ur dos Caldeus para ir para a terra prometida, né? Ele sempre responde. Às vezes ele reclama, né? Puxa, mas você me prometeste um filho, e aí a gente já está velho aqui, não tem filho nenhum e tal. Mas ele continua fazendo relacionamento com Deus. Ele continua fazendo relacionamento com Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso que a gente chama de murmuração, né? Uma coisa é a gente ficar com raiva de Deus, né? E ficar falando mal de Deus por aí, né? Outra coisa é, nas nossas dores, né, a gente vir, né, como um filho vem o pai, né? Puxa, papai, você me falou que se eu comesse tudo, você ia me dar a gelatina de sobremesa. Estamos aí na semana de Santa Teresinha, né, cultivar essa vida de infância, né, essa vida de relação filial com Deus. Somos filhos de Deus, né? Não podemos pedir as coisas na oração, né, mas com amor, pedir com amor. Então, Abraão tinha esse relacionamento, obedecia e pedia, né, pedia o filho, né? Tendo acreditado em Deus, caminhando em sua presença em aliança com ele, o patriarca está disposto a acolher em sua tenda o hóspede misterioso. E é admirável a hospitalidade a Mambré, prelúdio da anunciação do verdadeiro filho da promessa. Como última purificação de sua fé, requer-se do depositário das promessas que sacrifique seu filho, que ele sacrifique Isaac, e a sua fé não esmorece. É Deus que proverá o cordeiro para o holocausto, né? Então, esse relacionamento com Abraão. Com Moisés, vai para um outro nível, né? Com Moisés, de novo, quem que chama? Deus. Deus chama primeiro. Moisés está lá, né? Saiu do Egito, lá ele matou lá aquele egípcio e fugiu. E lá da montanha, Deus chama ele através daquela cena da sarça ardente, né? E a iniciativa de quem começa o diálogo é Deus, né? E o livro do Êxodo ele coloca, né, que Moisés se comunicava com Deus como uma pessoa fala com outra pessoa. Isso aí é um modelo da nossa oração, né? Falar um diálogo, né? Conversar, né? O São José Maria Escrivá, ele tem uma história, né, que antes dele fundar o Opus Dei, ele tinha lá uma igreja lá que ele era o pároco daquela igreja, e que ele ficava ali no confessionário, né? E todo dia, o mesmo horário do dia, acho que eu já contei essa história aqui, ele ouviu um barulho, ele blim, 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 blim. Isso. Ele estava ali confessando, não podia ir lá ver, né? Aí teve um dia que naquele horário não tinha ninguém, ele blim, blim, blim. Vou lá ver o que era aquilo, né? Aí tá um sujeito lá, né, com uns galões de leite enormes, né? Não, eu sou leiteiro, né? Minha rota aqui de eu distribuir o leite, eu passo aqui pela sua igreja, né? Como eu estou passando por aqui, Deus está presente aqui, eu paro aqui para falar. O que você fala com ele? Oi, Jesus, aqui quem está é José o leiteiro, tchau. É isso. Aí, ele ficou encantado, caramba, que beleza isso. Ele sabe que Deus está presente aqui e chama ele, mas ele para conversar com ele, né, com essa simplicidade, né? Jesus, quem está aqui é José o leiteiro. São José Maria já passou o resto desse dia todo: Senhor, perdoe esse seu sacerdote que não te ama tanto quanto José o leiteiro, né? Que não tem essa simplicidade, né, da oração, né? Então é isso, é dialogar com Deus, né? E Moisés conversava com Deus ali, através dessa figura mágica, né, da sarça ardente, né? A gente não deve esperar que esse arbusto comece a pegar fogo para conversar com Deus, né? Que a gente tem essa certeza que Ele nos ouve aqui de dentro do nosso coração. Moisés, a oração do mediador. Também aqui Deus vem primeiro, é Ele que chama Moisés no meio da sarça ardente, né? Parágrafo 2575. Esse acontecimento será uma das figuras primordiais da oração na tradição espiritual judaica e cristã.
Deus, aí no 2:5-7:6, Deus falava com Moisés face a face, como um homem fala com o outro. A oração de Moisés é típica da oração contemplativa, graças à qual o servo de Deus é fiel à sua missão. Moisés conversa muitas vezes e longamente com o Senhor, subindo a montanha para ouvi-lo e implorá-lo, descendo ao povo para lhe repetir as palavras de Deus e guiá-lo. Então, essa figura, né, alegórica aí da montanha, né? A gente fala, né, quando a gente está lendo a Bíblia, né, a gente deve ler no seu sentido concreto, mas também ler no seu sentido alegórico. E a montanha tem esse sentido, né, de recolhimento. Cristo também subia a montanha para rezar, né? Moisés subia a montanha para conversar com Deus. É aquele cuidado, né, que a gente fala de ter em escolher um local recolhido para a gente rezar, que não precisa ser necessariamente uma montanha, né? Eu acho que entre alguns protestantes existe essa prática, né, de realmente subir na montanha. Né? Eu lembro naquela eleição... Sim. Lembra naquela eleição o Cabo Daciolo, né, que subia na montanha lá para fazer oração, né? Mas qual é o sentido alegórico aqui, né? Da gente buscar um local de recolhimento para a gente fazer a nossa oração, né? Um local que a gente pode estar ali sossegado com Deus. E ele fala, descia a montanha depois para... como é que é a palavra? Para comunicar o que foi dito ao povo, né? Alguma coisa assim. Então você falou do Getsemane, eu cito o Monte Tabor, né? Cristo sobe com os discípulos, né? Pedro, João e Tiago, onde ele se transfigura no Monte Tabor. E Santo Agostinho, quando faz um comentário dessa passagem, né, ele coloca isso, né? Pedro fica bem ali, né? Pô, Senhor, é bom que estamos aqui, né? Vamos aqui armar nossa tenda e a gente fica aqui e não desce mais. Né? E às vezes a gente pode cair nessa tentação, né? Ok, é bom, a gente... quando a gente começa a cultivar a vida de oração, né? Embora às vezes nos custe fazer oração, aos poucos a gente vai desfrutando, né? dessa felicidade, dessa alegria própria, né? de quem faz oração, que a gente só consegue através da oração. E às vezes Deus nos desperta para falar, ok, mas para a maioria das pessoas, né? Digo para a maioria das pessoas porque existem alguns poucos, né? Temos alguns aqui, que vivem vocacionados à vida de religiosos. Que as pessoas que vivem uma vida de mais... A vida contemplativa num sentido diferente da vida de quem tem uma vida normal no meio do mundo. Né? A pessoa vai para o mosteiro, né, e vai viver ali na sua tenda no Monte Tabor. Cara, muitas vezes, às vezes você vem fazendo um trabalho humano, né? Tantos mosteiros que cultivam pão, vinho, cerveja, fazem trabalhos manuais, né? Mas existem conventos, né, de pessoas que vivem exclusivamente para ficar diante do Santíssimo adorando a Deus, né? É uma vocação para poucos, mas é uma vocação necessária, né, e muito bela. Agora, para a maioria de nós, de vez em quando a gente tem que descer do Tabor, né? Como Pedro, né? Que Cristo fala depois de Pedro, né? É bom que estejamos aqui, vamos armar nossa tenda, uma para você, uma para Moisés, uma para Elias, né? Vamos ficar aqui está muito agradável, é bom estarmos aqui. Não, Pedro, tem que descer da montanha e encarar o mundo, né? Cristo depois fala, né? Logo depois desse episódio do Tabor, ele começa a falar, olha, é necessário que o Filho do Homem sofra na mão dos pagãos e seja crucificado, né? Então, oração e cruz. Assim como Moisés subia na montanha, depois a gente desce a montanha para, purificados pela oração, viver no meio do mundo, como pessoas mais santas, né? E já que você citou o Getsemane, né, o próprio Cristo fazia isso, né? Você vai ter lá, né, na narração ali no Evangelho de João, você tem aquela passagem do Getsemane que Cristo suou sangue, né? Ele estava ali desesperado, né? Falava, Senhor, se quiseres, afasta de mim esse cálice, né? Mas não se faça a sua vontade, mas a minha. E o Senhor ficou angustiado na sua oração no Getsemane no horto, né? Ele falava, puxa, Pedro, você não pode aqui rezar um pouco comigo, né? No Horto das Oliveiras, no Getsemane. A passagem? Aqui é em João 18. Aí, olha
a fortaleza de Cristo depois dessa oração. Ele que estava ali desesperado, né? Que estava ali angustiado, suando sangue, né? Puxa, rezem comigo, ele está com medo, o Senhor afasta de mim esse caso. É um lado tão humano, né? De nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. A gente vê tanta a humanidade dele, mas olha como ele sai transformado dessa oração, né? Depois dessas palavras, Jesus saiu com seus discípulos para além da torrente Cedron, onde havia um jardim no qual entrou com seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com seus discípulos. Tomou então Judas a corte e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Sou eu. Quando lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes de novo, pela segunda vez: a quem buscar? Então, olha que interessante isso, né? Uma vez eu fui falar essa passagem para o grupo de jovens, né? Tinha acabado de passar o último filme dos Vingadores. Olha, Jesus aqui ganhou um poder operacional que nenhum daqueles super-heróis tem, né? Ele fala, as pessoas recuam e caem, né? Sou eu, né? Então, por um lado, você é uma pessoa que estava com medo, né? Que estava ali, João reza comigo, Pedro reza comigo, pô, vocês não conseguiram rezar meia hora comigo, né? Estão aí dormindo. Senhor, afasta de mim esse cara, estava suando sangue. E depois da oração parece que veio uma fortaleza, né? Tem que dizer mesmo, Jesus, sou eu, estou aqui. E as pessoas caem, né? Tamanha a magnanimidade dele ali naquele momento, né? Então, a oração nos prepara para quando a gente desce da montanha de volta para o mundo, para a gente estar fortalecido. Então, às vezes é bom a gente começar o dia com uma oração da manhã, né? Ou mesmo com a Santa Missa, porque a gente já vai para o meio da luta com todas as armas na mão, né? A gente está com a graça ali que a gente precisa para encarar nosso dia, né? Para ter fortaleza que a gente precisa, né? E tocar aí o que vier. A oração nos dá essa fortaleza. E isso tão é verdade com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que os discípulos veem, né, ele rezando e veem o impacto que isso tem na vida dele e ficam maravilhados, né? O Senhor, ensina-nos a orar também. A gente também quer rezar dessa forma, né? E pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Mas eu já estou adiantando, a gente vai falar da oração de Jesus depois. Agora a gente ainda está na oração do Antigo Testamento. Aí vai falar da oração de Elias. Elias e os profetas e a conversão do coração, né? Eu vou tomar aqui para o meio aqui do 2583, né? Por fim, retomado o caminho do deserto para o local em que Deus vivo e verdadeiro se revelou a seu povo, Elias se escondeu, como Moisés, na fenda do rochedo, até que passasse a presença misteriosa de Deus, nessa nossa tentação de nos esconder. Mas somente na montanha da transfiguração se revelará aquele cuja face buscam. O conhecimento da glória de Deus está na face de Cristo crucificado e ressuscitado. No face a face com Deus, os profetas aurem luz e força para a sua missão, né? Que era aquilo que a gente estava falando agora. Sua oração não é uma fuga do mundo infiel, mas uma escuta da palavra de Deus. Às vezes um debate ou uma queixa, sempre uma intercessão que aguarda e prepara a intervenção de Deus Salvador, Senhor da história, né? Então não ver a oração como um momento de fuga, né? O bicho está pegando, eu vou me recolher aqui. Não. A oração é um momento de recarregar as energias para ir para a luta com carga renovada, né? Ele vai falar dos salmos, acho que a gente já falou um pouco disso, né? Eu vou pular essa resposta, né? Os salmos são um diálogo, né, dos homens com Deus, né? Teve uma aula aqui muito bonita da Luísa, né, a filha da Carla, não sei se vocês assistiram, né, ela falando, você estava, né? Tava. Falando dos salmos, e esse esforço, né, de saber quem escreveu aquilo, né? Acho que a tradição fala que muito de salmos foi o rei Davi que escreveu, né? O rei Davi. E coloca essa visão, né? Talvez os salmos tenham escrito, na verdade, por Deus, né? Por Cristo, por Jesus. O próprio Deus inspira, né, as pessoas que escreveram todos os livros da Bíblia, né? São as palavras dele ali. E quando você começa a enxergar o salmo com os olhos de Cristo, é Cristo que está dizendo isso aqui, né, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, ou como cabeça da sua igreja, né, os salmos ganham um sabor especial, né? Sim. É uma boa prática, né, você rezar usando os salmos, né? Por que eles são cantados pelos anjos?
Para ficarem mais bonitos, né? Para ficarem mais belos, né? A gente falava dos mosteiros aqui, né? Os próprios mosteiros havia, né, entre os monges, esse hábito de rezar os 150 salmos. Né? Era o saltério. O saltério. É o terço que a gente reza. Isso, a partir daí, né, muitos monges eram analfabetos na Idade Média, né, e não sabiam ler, né, os salmos, nem tinham eles memorizados, os 150 de cabeça, né. Você falava, não tem problema, então se você não sabe rezar os salmos, em vez de, para cada um dos 150 salmos, e você rezar o salmo, você reza uma Ave Maria. E aí você depois oferece essas 150 Ave Marias como um rosário para Nossa Senhora. E aí que veio essa prática de se rezar as 150 Ave Marias do rosário, né? Que a gente divide em 3 terços, né? Os 3 terços do rosário, né? Mistérios gozosos, depois com João Paulo II, agora não é mais o terço, é o quarto, né? É o quarto do rosário. Que até São João Paulo II eram 3. 50 Ave Marias, mistérios gozosos, 50 Ave Marias, mistérios dolorosos, 50 os gloriosos, né? Mas São João Paulo II viu um vácuo aí, né? A gente tem a infância, né? A vida de infância de Cristo, né? A vida oculta, que se diz assim, né? A Anunciação, o Natal, né? A apresentação do templo, ele perdido e encontrado no templo. Isso é a infância, né? de Jesus, né? A vida oculta dele. E aí a gente pula para os mistérios gloriosos, que é a paixão. E depois você tem a ressurreição. Pô, peraí, tá faltando alguma coisa aqui, que é a vida pública de Cristo. Né? João Paulo II ele criou os mistérios luminosos, né? Que dizem respeito à vida pública de Cristo. Né? Seu batismo, a boda de Caná, o anúncio do reino de Deus, a transfiguração e a instituição da Eucaristia. Mas aí parou de fazer sentido falar em terço. A gente continua chamando de terço. Né? Mas a origem do rosário está remetida aos salmos. Né? Era muito bonito, 150 Ave Maria e 150 salmos. Artigo 2, na plenitude do tempo. Né? Faltam 13 minutos para a gente acabar, a gente tem o artigo 2 aqui para ler. Então, na plenitude do tempo, o evento da oração nos é plenamente revelado no Verbo que se fez carne e habita entre nós. Né? A gente já havia falando disso, né? Já estava pulando ali para a oração de Cristo. Né? Ele é um modelo de oração, né? Que inspirava, né? Ele subia na montanha e saía fortificado. As pessoas queriam rezar assim: Senhor, nos ensina a orar. Procurar compreender sua oração por meio daquilo que suas testemunhas nos anunciam no Evangelho. É aproximarmos do Santo Senhor Jesus como da sarça ardente. Primeiro contemplá-lo na oração, depois ouvir como ele nos ensina a orar, para conhecer, enfim, como ele atende a nossa prece. Né? Então o Catecismo nos propõe um caminho muito bonito. Né? Primeiro contempla ele, né? A gente contempla Cristo, né? Enxerga Cristo na nossa oração. É muito útil a gente começar a nossa oração com um ato de presença de Deus. Né? A gente materializa que Deus está presente ali, né? Como Cristo, ou mesmo como Pai, ou como Espírito Santo. Né? Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Né? Ele está aqui presente, ele está conversando, ele me vê, me ouve. Né? E às vezes, se você se distrai no meio da sua oração, pode ser útil você renovar esse ato de presença de Deus. Né? Senhor, eu creio que estás aqui. Então eu contemplo a Cristo, depois que eu contemplo, eu me aproximo dele e compreendo, ele me ensina a orar, eu conheço ele, eu me aproximo dele, passo a conhecê-lo melhor e, enfim, ele vai, atende a minha súplica. Né? Então, a oração me faz ganhar intimidade com Deus. Eu só amo aquilo que eu conheço. Então, para eu conhecer, eu estou falando da oração nos tempos de Cristo, né, que eu tenha intimidade também com Cristo. Então, uma boa ferramenta para eu ter intimidade com Cristo é eu conhecer bem o Evangelho. Eu conhecer muito bem os 4 Evangelhos. Né? Então, é útil que a gente medite nos Evangelhos com frequência na nossa oração. Né? E para que a gente entenda, conheça melhor a Cristo, né, é uma boa prática às vezes a gente tentar se enfiar dentro daquelas cenas do Evangelho. Né? Tenta pensar em você como um a mais ali que estava ali, né, no meio ali a gente falou aí da transfiguração, né? Pô, então era Pedro, João e Tiago e eu fui ali também escondido, ali atrás dele, escondido no arbusto. Pô, deixa eu ver o que está acontecendo. Pô, olha só, ele se transfigurou. A gente se imaginar como numa cena de cinema mesmo ali, né? E a gente passa a viver melhor aquela... enxergar melhor, ganhar intimidade com Cristo e passa a conhecê-lo. Né? É interessante, eu estou citando aqui muito São José Maria Escrivá, né? Ele uma vez vendo um desses filmes da vida de Cristo que tem por aí, né?
ele tinha esse hábito, né, de meditar as cenas do Evangelho se inserindo naquelas cenas. E uma vez estavam passando o massacre dos inocentes e o anjo avisa a José que ele tem que fugir para o Egito com o menino porque Herodes quer matá-lo. E na cena está lá José: Maria, acorda, precisamos pegar tudo, pegar o menino e fugir para o Egito porque Herodes quer matá-lo. José Maria Escrivá foi e saiu ali da sala. Acabado o filme, alguém perguntou para ele: pô, o que houve, padre? Você não gostou do filme? Né? Ele virou assim. São José jamais acordaria Maria assim. Então ele estava tão habituado a ler aquelas cenas e se enxergar ali que ele... o filme da vida de Cristo que ele tinha no coração dele era muito melhor que qualquer filme da vida de Cristo que tem por ali, que ele é direto do Evangelho, né? Então ele pensou: São José é um santo, né? Ainda que a urgência do momento fosse importante, né? Certamente, sendo um santo, ele teria alguma delicadeza com Maria. Vamos, Maria, vamos embora, pega as coisas aí, vamos partir daqui, né? E ele tinha um filme muito mais fiel, muito mais real ali na cabeça dele do que acontecia, né? Então, na nossa oração, a gente ganha intimidade com Cristo para ver realmente como Cristo se comportava. E para que a gente faça, por analogia, como é o nosso comportamento em relação a como é o comportamento de Cristo, que a gente possa adaptar o nosso comportamento com o comportamento de Cristo, para que também nós possamos ser Cristo para os nossos irmãos. Jesus ora. O Filho de Deus, que se tornou filho da Virgem, aprendeu também a rezar segundo o seu coração de homem. Aprendeu as fórmulas de oração com sua mãe, que conservava e meditava em seu coração todas as grandes coisas feitas pelo Todo-Poderoso. Né? Como acho que não vai dar tempo de falar da oração de Maria, né, que é o final aqui dessa aula de hoje, eu vou tirar essa passagem para falar disso. Né? Maria, aquela que meditava as coisas no coração. Né? Então você vê, né, naquela passagem lá de São Lucas, né, que o menino perdido no templo, né, encontrado no templo, Maria termina falando disso. Né? É interessante, né, porque provavelmente São Lucas ouviu isso da própria Maria, né, que é o Evangelho que fala de Maria. Mateus cita Maria muito rapidamente ali, né, fala dessa passagem do massacre dos inocentes, e Lucas cita bastante. E o resto fala muito pouco. Provavelmente ele ouviu da própria Maria isso tudo. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Eu vou passar, né? Acabado, ele se perde e tal, eles encontram: por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Então você tem um menino aqui de 12 anos que já reza, né? Já faz oração, já entende o que o pai quer, entende que ele precisa se ocupar das coisas do pai dele. Eles, porém, não compreenderam o que lhes dissera. Em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Então é interessante, né? Maria não entendia, mas guardava no coração. E o que significa guardar no coração? Não significa outra coisa senão levar isso para a oração. Né? A gente falou agora há pouco, qual é o local da oração? Não é o coração? Né? Qual é o ensinamento aqui? Às vezes, alguma coisa que a gente lê no catecismo ou no livro espiritual, nem sempre a gente compreende aquilo. Às vezes, algum acontecimento que se dá na nossa vida, uma tribulação, né? Um parente aí que está internado com coronavírus grave, alguém que perdeu o emprego, às vezes a gente não compreende aquilo. Leve aquilo para a sua oração e medite essas coisas na sua oração. Coisas boas e coisas negativas. Tudo que é relevante na nossa vida é tema de oração, é tema para levar a oração. E levando a oração, parece que a gente vai mastigando aquilo e vai incorporando aquilo, né? Então vamos supor que, sei lá, teve aí uma aula de virtude com o Pedro, ele falou ali da virtude da fortaleza, a aula foi muito legal e tal, mas eu saí da aula e esqueci aquilo. Não, pega aquilo que você ouviu, leva para a sua oração pessoal e vai meio que mastigando aquilo, né? Revivendo aquilo de novo. Isso é uma forma de você incorporando isso, né? E Maria fazia isso, né? Ela via, né? Que maravilhas Maria não deve ter visto Cristo fazer, né? Uma pessoa que viveu tão intimamente com ele, né? Que viu ele crescer. Maria não falava, ela guardava no seu coração, ela não ficava falando dessas coisas. Então, para nosso azar, a gente não sabe, né? Todas as maravilhas que Maria viu de Cristo, né? Mas a gente sabe que ela meditava essas coisas no seu coração, né? Que ela ia vendo aquilo e ia
orando, ia refletindo sobre aquilo, né? De forma que quando Cristo é adulto, ela já tem certeza, ó, acabou o vinho, vai lá, fala com ele, né? Que mesmo que ele diga, mulher, nessa hora ele não vai lhe faltar, vai ter mais vinho, ela já sabe disso, né? E já encara, né, a paixão ficando de pé, né? Aquela que ficou de pé ali na paixão, né? Porque já meditou as coisas no seu coração. Então, se diz isso, né? Os discípulos não entenderam quando Jesus falava, é necessário que o Filho do Homem venha a sofrer, ser crucificado e morrer nas mãos dos pagãos, mas há de ressuscitar no terceiro dia. Ele fala isso várias vezes, acho que umas 3 vezes nos evangelhos. E os discípulos não entendem. De forma que quando acontece, Pedro tira a espada e arranca a orelha do servo lá, do sumo sacerdote. De forma que os discípulos, fogem, né? Todo mundo foge, ele nega Cristo por 3 vezes, né? Por que sábado é um dia mariano? Porque Maria é aquela que acreditou. A tradição da igreja nos conta que Maria estava ali de pé, porque Maria, talvez Cristo já tivesse dito para sua mãe também, essas mesmas coisas que ele dizia para os apóstolos, né? Que olha, é necessário, o Filho do Homem sofra, morra, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Talvez ele tenha falado também para Maria. E Maria estava ali de pé sofrendo, claro, né? Que mãe que não vai sofrer ver seu filho ser ultrajado dessa forma e posto numa cruz para morrer o seu filho perfeito, mas de pé. E a tradição da igreja vê nessa imagem de Maria de pé uma imagem de esperança, né? De que Maria é aquela que acredita, ela sabe que ele há de ressuscitar. Então, sábado, enquanto todos não acreditavam, Maria é aquela que acreditou. A gente dedica ao sábado um dia mariano, que é aquela que acreditou. E por que acreditou? Porque meditava essas coisas no coração. Ela não entendia, Maria não entendia essas coisas. Assim como Pedro e os demais, também não entendia tudo que Jesus dizia. Mas aí levava aquilo para a oração, ficava mastigando, meditando, remoendo, e aí vinha essas luzes, né, que a oração nos dá para que a gente possa compreender as coisas de uma forma mais clara, né? Então, eu vou encerrar, já são 11h57, né? A gente encerra aí com Maria, mas dediquem-se à oração, tenham aí alguns minutos reservados do seu dia, e você vai ver quanto que é apropriado para você, né? 10 minutos, logo no começo do dia, no coffee break da manhã. Eu tenho um amigo, né, que ele falou assim, eu fazia ali um cafezinho e comia uns bolinhos, né, às 10h30 da manhã. Eu parei de tomar o cafezinho às 10h30 naquele tempo que eu passei a fazer oração, né? Então, só ajudou ele num propósito humano, aí conseguiu perder peso, né? Se livrou do café e ganhou o tempo que ele precisava para a oração. Um outro se livrou da oração tomando banho frio. Eu tomava banho quente de manhã, eu ficava meia hora. Você liga ali no chuveiro quente. Pega o sabão. Eu só tomo banho frio. Né? Meia hora que ficava, passei a tomar banho frio. Desliga aqui, passa o sabão, desliga, bota o sabão. Meu banho passou a ser de 5 minutos, ganhei 25 minutos extras no meu dia que eu não tinha. É o tempo que eu precisava para ter minha oração de manhã antes de sair de casa, né? Então veja no seu dia aí aonde que se encaixa aí, mas dê um tempo nobre do seu dia, não seja a hora que dá, porque se você botar a hora que dá, não vai dar. A hora que dá eu paro e faço oração, não vai dar. O dia vai te engolir, as coisas vão vir e não vai ter tempo de fazer oração, né? No consultório, às vezes, eu gosto de marcar um horário, né? Doutor Renan, você botou aqui bloqueado com 1h30, não, 1h30 eu vou atender Jesus, né? Vai ser um horário que o paciente vai na minha frente, vai ser Jesus, é o horário que eu vou me dedicar a ele, né? Bota nenhum paciente nesse horário, não. Então veja aí no seu dia, né? Mas bota um horário para fazer oração. Leve os temas que são relevantes na sua vida para oração. Se distraiu, começa de novo, não tem problema, né? Crie técnicas para evitar a distração, um livro, um ambiente mais recolhido, escrever, né? Mas cultive a oração. Que a gente vive um tempo que poucos são os que rezam e que rezam com regularidade, né? A gente reza quando tá no perrengue, quando a gente precisa de alguma coisa, né? Mas é necessário rezar sempre, né? Todos os dias, né? Ganhar intimidade, né? A gente não ama quem a gente não conhece, né? Então, pela oração, a gente vai conhecê-lo e conhecer-se, né? A gente passa a conhecer a nós mesmos melhor também pela oração, porque a gente passa a ver a nós como Deus nos vê e não como nós nos vemos. Que Deus que tem a visão correta de quem somos, né? Então, comparando a nossa vida com a vida de Cristo, como Cristo age, como eu ajo, né? Com essas luzes, a gente cresce em santidade, a gente alimenta esse amor para não se limitar a essa vida triste de apenas cumprir a lei, que é o bloco passado, mas uma vida de pleno amor, né? Uma vida de voo de águias, né? De coisas grandiosas que a gente consegue
através da oração. Ok? Beleza? Meio-dia, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça nos nossos corações, para que nós que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Bom retorno aí.